No Quem é Quem de hoje nós vamos conhecer a história de uma das mulheres mais importantes do estado de Santa Catarina. Ela é assistente social, trabalha em voluntariado desde os 14 anos de idade, é atual vice-presidente da Federação das APAES do estado de Santa Catarina e também a presidente do Instituto Gustavo Kirten. Eu falo de Alice Kirten. Alice Kirten, que é um orgulho para Santa Catarina, eu quero te agradecer imensamente. Eu sei que a sua agenda é tão corrida, tão apertada, mas tirou um tempinho e veio aqui a Band gravar essa entrevista com a gente, contar um pouco mais da sua história. Alice, seja bem-vinda. Muito obrigada pela oportunidade. Essa oportunidade de conhecer um pouco mais da história de Alice Kirten, que é a mãe do Kirten, do Gustavo, do Guga Kirten, do nosso ídolo catarinense do tênis, mundialmente conhecido, e todo mundo fala a Dona Alice, mãe do Guga, mas eu quero conhecer a Dona Alice. A história do Guga é maravilhosamente muito contada por toda a imprensa nacional, mas eu queria conhecer um pouquinho da mãe do Guga hoje, da Alice. A senhora começou a fazer trabalhos voluntários aos 14 anos de idade, numa cidade quase do interior de Santa Catarina, que é Brusque, né? Conta pra gente um pouquinho dessa... Na realidade, eu nasci em Blumenau e morei em Brusque até os meus 17 anos de idade. Eu sempre gostei muito de trabalhar, porque eu sou filha única e fui criada, eu e minha mãe, os pais se separaram quando eu tinha 2 anos, eu fui criada com meus avós, junto com eles. Então, eram poucas pessoas, assim, e eu gostava de casa cheia, muita gente. Então, eu sempre ia na vizinhança, já desde os meus 8, 9 anos, me oferecia para ajudar um pouquinho a mãe na cozinha, a mãe daquelas crianças que eram amigas minhas. Então, dali começou, assim, a vontade de trabalhar em grupo, de trabalhar por comunidade. E aos 14 anos, eu me ofereci para trabalhar no Jardim de Infância. E aí eu trabalhei no Jardim de Infância. Bem, dali eu comecei outras atividades, em igreja, enfim. E aos 17 eu fui ao Rio fazer um curso de especialização para crianças deficientes. Na época chamava um curso de AE, Atrasados Educáveis, era o nome que dava. Atrasados Educáveis. Porque eram os atrasados, digamos, deficientes que seriam educados, entendeu? Que poderiam ser escolarizados. Depois virou a classe especial dentro dos colégios. E eu fui, não sei porquê, mas eu achava que eu ia ter um filho deficiente, então eu fui e fiz esse curso. Voltei para Florianópolis, então, para fazer a universidade, mas o Estado ainda não estava preparado para esse tipo de atendimento. Então, eu segui diretamente na linha do serviço social. Mas esse curso me serviu porque depois eu tive várias oportunidades de trabalhar com a educação especial. Eu já fui diretora, presidente da Fundação Catarinense de Educação Especial, tive realmente o meu filho especial e até hoje trabalho nessa área. Mas tudo começou por aí. Tudo começou por aí. Filha única, e de onde que a senhora acha que veio essa veia, esse amor pelo próximo, essa doação? Foi com os pais ou de ver uma sociedade carente, já desde pequena reconhecer que a sociedade precisa de pessoas especiais como a senhora? Eu não me considero especial, né? Eu acho que eu apenas estou fazendo a minha parte, acho que tem muita gente fazendo tanto quanto e muito mais do que eu, né? Mas a minha mãe era muito prestativa, assim, na área do esporte, sabe? Em Brusque a gente tem uma cultura muito de esporte. Eu jogava tênis desde pequena, depois joguei vôlei, joguei basquete. A gente jogava de tudo, porque o clube, as associações ofereciam isso, né? Então, cidade pequena, assim, de origem alemã, eles tinham muito isso. E a minha mãe sempre se ofereceu para trabalhar junto com o esporte, voluntariamente, né? Porque naquela época, por exemplo, quando as mulheres praticavam a modalidade, as mães só permitiam viajar se fosse uma senhora acompanhando, e ela servia de acompanhante. Essa era a parte de voluntariado que ela fazia. Mas, eu não sei, eu acho que eu gostei, gostava de ver, né, as coisas acontecerem, e, enfim, eu gosto de servir, eu tenho isso dentro de mim, eu gosto muito de servir, sabe? Servir, assim, aos outros, né, aos que precisam, até aos que não precisam, enfim, eu gosto de servir, de me prontificar, né, eu sou uma pessoa que, talvez até porque nem muitos fazem isso por mim.
entendeu? E como eu sempre fui de me virar e fazer as coisas, eu não tenho muito quem faça, porque quando as pessoas viram, eu já fiz, né? E eu faço isso assim com muita espontaneidade, né? Quando eu vejo, eu cedo o meu espaço e já estou fazendo alguma coisa para o outro. E faço isso com muita satisfação. Fato curioso, né? Quem se doa tanto, nem sempre tem alguém que se doe. Isso é uma verdade. Agora, de repente, às vezes a gente mesmo não dá o espaço, né? Porque quando a gente vê, os outros viram, a gente já fez, né? Eu dificilmente, olha, eu acho que na minha vida toda, eu ganhei 2, assim, surpresas, né? E uma delas até foi o ano passado, quando o Guga não se conformava, que eu não fiz nem um café para meu aniversário, nada, não quero. Aí ele me pegou para me levar para uma reunião, e a reunião era uma festa de aniversário. Então essa aí é uma coisa legal, né? Que você gosta, todo mundo gosta de ter uma surpresa, né? Todo mundo gosta, é verdade. Então eu gosto também disso. Dona Alice, quando foi que o seu Aldo Kirten entrou na sua vida? Como que foi? Pois é. Como você conheceu o Aldo Kirten? Eu em Brusque, como eu falei, jogava tênis, mas eu tive que parar um pouco porque desenvolveu muito o lado direito. Na época não tinha muito exercício de compensação, o lado esquerdo e tal. Então o médico sugeriu que fizessem esporte de 2 mãos, né? Com as 2 mãos, não só com a mão direita. E aí eu fui pro vôlei e pro basquete. E o Aldo era o professor de basquete. Aí a aluna se apaixonou pelo professor. Foi amor à primeira vista? Foi, mais ou menos, assim, cultivado. Mas porque ele jogava em Brusque pelos Jogos Abertos, né? Os Jogos Abertos de Santa Catarina, desde aquela época já, eles pegavam os atletas melhores de outra cidade. E ele era de Florianópolis, então eles transferiram ele pelo DR para Brusque, para trabalhar lá, Departamento de Estrada da Rodagem, e para jogar por Brusque. E assim como ele tinha umas horas vagas, ele, muito vivo também, né? Ele começou a fazer as escolinhas femininas e dali deu no que deu. Aí o amor pelo esporte se tornou o amor pelo professor, futuro marido, pai de seus filhos. Pois é. E aí, assim, depois eu acabei indo para o Rio até fazer esse curso, mas voltando para Florianópolis, a gente começou o namoro em Brusque e continuou, e ficamos 6 anos namorando. Depois que eu terminei a universidade, casamos e aí fiquei. E aí vocês vieram para Florianópolis? Sim, viemos. Eu estudei aqui, ele voltou a Florianópolis, né, depois, e também estudava. E, enfim, a gente construiu uma vida desde o princípio, né. Eu logo que me formei fiz um concurso na época para a Telesc, me aposentei lá também, depois de 31 anos de trabalho. E no voluntariado eu continuei sempre evoluindo. Teve um momento que eu fui voluntária de 13 instituições, uma época. Né, quando os filhos eram menores. Simultaneamente. Simultaneamente. É óbvio que não todo dia, né? Tudo tem os seus dias. Mas até hoje eu trabalho, ainda sou conselheira do ICOM, do IVA, e trabalho muito com as APAES, né? E no meu instituto mesmo a gente atende o estado inteiro, né? O estado todo. Um pouco mais sobre o trabalho do IGK, do Instituto Guga Kirten, a dona Alice Kirten conta pra gente depois do intervalo. E ela também vai contar pra gente um pouco mais sobre o Gustavo Kirten, mas especificamente sobre uma frase que o Guga sempre utiliza quando ele é entrevistado ou se perguntado a que ele atribui todo o sucesso dele. Geralmente ele fala que atribui à mãe, Alice Kirten. A gente vai saber essa história depois do intervalo, rapidinho. Quem é quem de hoje nós estamos conhecendo a história de Alice Kirten, mãe de Gustavo Kirten, campeão mundial de tênis que levou Florianópolis para o mundo inteiro. Eu vi uma palestra sua recentemente, onde a senhora falou dessa responsabilidade do Gustavo Kirten de sempre levar Florianópolis, o nome de Florianópolis para o mundo inteiro. Se era o objetivo dele, ele conseguiu, né? Fez com que a nossa capital se tornasse conhecida. Mas hoje a família Kirten não é reconhecida só pelo trabalho do Gustavo Kirten no tênis, mas também pelas ações sociais, pelo Instituto Gustavo Kirten, Guga Kirten, desde 2000. Hoje cobre o estado inteiro com suas ações sociais e a senhora é presidente desse instituto. Como é que é atender tantas crianças? E eu queria saber um pouquinho mais sobre esse trabalho desenvolvido pelo IGK.
Pois é, no IGK, a gente funcionando já há 12 anos, né? Nós temos 2 grandes focos. Um é trabalhar utilizando o esporte como ferramenta educacional e o outro é trabalhar a inclusão da pessoa com deficiência. Então, esse da inclusão da pessoa com deficiência e oferecendo mais condições às instituições que trabalham com deficientes, a gente fez no estado inteiro. Atendemos 188 instituições em 161 municípios. Então, a gente demos assim uma corrida no estado inteiro em 9 anos, né? Aliás, em 10 anos. E agora, no 11º desse projeto, que chama Fundo de Apoio a Projetos Sociais, nós estamos retornando o estado através da região da Grande Florianópolis. Fazíamos isso todos os anos em 2 ou 3 regiões. Elegíamos as instituições, né? Selecionávamos os projetos apresentados. A maioria deles vencia, sempre 22, 25 projetos, né, em cidades diferentes. Eles, além de ganharem financeiramente o que tinham solicitado, ganhavam 1 ano de assessoria técnica nossa e que eu mesma e outra assistente social, que eu sou de formação assistente social, dávamos durante o ano e 8 capacitações para cursos para pedagogicamente e alguns na área de gestão. Então, assim corremos o estado inteiro com esse projeto. Aqui em na Grande Florianópolis, né, Palhoça, São José e Florianópolis, nós temos 520 crianças, né? E essas crianças jovens, adolescentes, são distribuídos em projetos, né? Sendo sempre em espaços ociosos durante o dia. Nós não temos nenhum espaço que é nosso, a não ser nosso escritório. Então, um dentro da Associação Catarinense de Medicina, o outro dentro da Astel, um clube de Itacurubi, outro dentro da Unisul, né? Na Palhoça, e outro dentro das áreas da Eletrosul, em São José. Então, são projetos assim educacionais, onde a gente oportuniza eles conhecerem esporte, arte, educação, informática, enfim, várias oficinas, mas essencialmente preparamos eles para a vida, né? Nós pegamos com 7 a 14, 15 mais ou menos, depois em parceria com o Senac aprimoramos eles para entrar no mercado de trabalho e aí colocamos no mercado de trabalho. Nós mesmos na Guga Kitten e no Instituto já temos 5 funcionários que vêm desde as nossas atividades, nossos projetos. Desde o início. Desde o início. A senhora fala muito sobre a missão do IGK, que é agregar ou cuidar, né, do deficiente e do esporte, trazer uma oportunidade, deficiência e esporte. Como é que é trabalhado essas 2 questões? Nós temos, inclusive, deficientes incluídos nos nossos projetos educacionais, né? E é muito interessante. Em Florianópolis nós temos uma cooperativa que chama COEPAD, que é a Cooperativa de Pais e Amigos do Excepcional. São adolescentes e adultos que já foram às escolas e tudo, são em número de 25. E eles têm atividade, hoje eles fabricam papel reciclado e cartonagens, camisetas, enfim. E esse grupo vivencia em todos os nossos projetos. Então, eles não têm um projeto só para si, eles vão toda semana num outro projeto, para que as nossas crianças e os nossos outros jovens aprendam a lidar com eles também. E eles nos ensinam muito, né? Porque às vezes a gente tem um receio, poxa, como é que eu vou fazer para lidar com eles? Mas não, eles nos mostram muito mais solidariedade, muito mais amizade, sabe? Na inocência deles, eles mostram muita sabedoria. E isso foi muito salutar para os nossos outros projetos. E a gente faz isso com muita propriedade. E, obviamente, a gente quer mostrar a todos, ao deficiente, ao não, a gente quer dar uma oportunidade, né? Mostrar a eles que as coisas boas existem, que você pode deixar um pouco das suas atividades, sei lá, não bem conceituadas, né? De onde eles moram. Enfim, a gente tem tido muito resultado, os projetos são acompanhados por psicólogo, pedagogo, assistente social, né? O educador físico. Então, enfim, a gente tem tido assim resultados fantásticos, não só de colocação em mercado de trabalho, mas de vida, né? Acompanhamento de família, uma coisa que a gente faz com muita propriedade também. A senhora falou no início da entrevista, quando foi para o Rio de Janeiro fazer um curso de como cuidar de deficientes físicos, a senhora falou que já sabia que ia ter um filho especial, que foi o Guilherme.
Como assim já sabia? A senhora sentia? A senhora sentiu que estava sendo preparada de alguma forma para receber o Guilherme? Tinha essas duas impressões, vamos dizer assim, né? Para não chamar de qualquer outra coisa. De que eu ia ficar sozinha cedo e que eu ia ter um filho que precisaria de mais cuidado. Isso eu tinha, assim, uma certeza absoluta. Antes de conhecer o seu Aldo? Eu tinha já desde solteira isso. E realmente fiquei viúva com 36 anos e ao mesmo tempo tive esse filho especial, né, que teve bastante dificuldades, né, por algumas vezes e quase todas as semanas lutava pela vida, ele tinha muitos problemas de pulmão, muita convulsão, né, todos os problemas oriundos do excesso de convulsão também. Mas eu acho que isso nos fortaleceu muito, né, e nos mostrou de que a vida é isso, né? Que a vida você tem que tratar as pessoas muito igual, de que as pessoas precisam sempre um do outro, que não tem distâncias nesse relacionamento, né? Você tá lá levantando um troféu em Roland Garros, mas você acabou aquele ato, você chega em casa, tem alguém que precisa que limpe, que troque a fralda, que dê comida, que socorra quando se afoga, enfim. Então eu acho que isso nos deixou muito com o pé no chão, sabe? E eu agradeço muito essa oportunidade de ter convivido com todos esses opostos, porque exatamente mostrou esse lado da vida, né? Que a gente não... as coisas quando você tem, todo mundo quer ter, claro, uma vida boa, um padrão, né? Mas eu sempre digo, você tendo uma casa, tendo uma locomoção, né? Você tendo um trabalho e essencialmente tendo saúde, o resto tudo é supérfluo, né? E esse supérfluo às vezes até te atrapalha um pouquinho. Então esse supérfluo é que você tem que começar a saber a dividir um pouco também, né? É verdade, é uma lição de vida. Eu vou para um rápido intervalo comercial, a gente já volta com Quem é Quem, conhecendo a história hoje de Alice Kirten, e depois do intervalo a Alice Kirten vai contar pra gente qual foi a maior lição que o Guilherme deixou, qual foi o maior legado do Guilherme. Um instante só, a gente já volta. Quem é Quem de hoje nós estamos conhecendo a história de Alice Kirten. Nós terminamos o último bloco, Dona Alice, falando do Guilherme, que foi seu filho especial, que eu acho que deu uma lição de vida. O Guga, cada vez que ele levantava um troféu, ele oferecia para o irmão, ele trazia, dava de presente. A gente sempre acompanhou essa história emocionado de casa. E hoje eu tenho a oportunidade de lhe fazer uma pergunta que eu sempre quis fazer. Qual foi o maior legado, qual foi a maior entrega do Guilherme, a maior lição que ele deixou para a família Kirten? Olha, eu diria que ele deixou tantas lições, né? Ele abriu tantas portas assim, mas o fato dele ter existido, né? Quer dizer, a gente aprendeu a viver e a conviver com essa diferença, né? Isso já foi uma grande lição. Você saber que é possível, né, que as coisas são possíveis com ele, o quanto você tem que ter de calma, de paciência, né? Ele nos mostrou muito isso, assim, de que é possível você conviver bem com uma pessoa com deficiência. Nós nunca, poucas vezes, nunca não posso dizer, mas poucas vezes tivemos que deixá-lo em casa, não acompanhando, porque quando deixávamos ele estava doente, né? Que, como eu falei, ele tinha muita convulsão. Mas senão ele ia junto e abria muitas portas, né? Depois, quando o Guga começou a ficar mais conhecido e as Copas Davis vieram para cá, enfim, os torneios vários que vieram para cá, a gente testava todos os locais com o Guilherme. Se o Guilherme conseguia entrar, as coisas aconteciam. Se havia impossibilidades do cadeirante entrar, a gente colocava esses obstáculos para que o Guga não participasse. Porque a gente entendia de que eles têm o direito, né, de participar, de conviver. E quantos deficientes físicos, então, que não têm nem problemas intelectuais como ele tinham essa possibilidade, quer dizer, tinham essa vontade, mas não tinham a possibilidade. E o direito de Exatamente, vir, né? O direito, né? Então, isso ali eu acho que foi uma grande coisa. Mas para nós, família, o maior foi isso. Mostrar que a vida, que as pessoas são todas iguais, que a gente precisa um do outro, que a gente não pode esquecer um do outro. O sucesso não pode subir a cabeça, né? Você, onde está a mesma distância, você tem que lembrar daquele que ficou aqui, né? Das necessidades dele. Então, isso ele nos mostrava muito, né? Das coisas simples que ele precisava para viver. Muito simples, entende? E isso era muito bom,
né? Porque às vezes você estava num patamar tão elevado, com tantas homenagens, tantas festas, né? Por exemplo, primeiro Roland Garros, festa no Hotel Ritz, festas não sei o quê, lugares que você nunca pensou entrar, mas aqui em casa a gente tinha alguém que precisava igual, que desse comida simples, né? Trocasse Carinho, uma fralda, amor, carinho, colo. amor. Então isso aí eu acho que foi assim muito bom para nós, sabe? Assim, a gente viveu com muito amor, né? Infelizmente eu fiquei viúva cedo, mas nós Pois quatro conta pra vivemos mim bem. e para os catarinenses como que foi superar. Foram 2 perdas imensuráveis que devem ter dado um rombo, ter provocado um rombo na sua vida. Na realidade, seu marido e seu filho. eu tive o grande desafio de ter que educar 3 homens sem ter modelo, né? E sem deixar a peteca cair, porque eles não podiam ver a mãe. Porque Cair. você vê, eu perdi o pai cedo, com 2 anos, então eu não tinha uma referência masculina, e depois perdi o marido também cedo, quer dizer, a minha referência masculina foi muito pouca, e eu tinha que incutir neles uma educação masculinizada, vamos dizer assim, né? Enfim, para explorar esse lado masculino deles. Mas olha, eu acho que eu fui muito iluminada, eu agradeço a Deus todos os dias, né? Por isso que eu digo, as coisas foram acontecendo. O voluntariado ajudou? Ajudou, Trabalho, e obviamente a gente sentiu muito e tal, mas a gente convivia muito, sempre vivemos com muito diálogo, né? Foi uma construção, assim, de família a 4, né? Sem a figura do pai, que a gente fez em conjunto, a gente não fazia nada separado. A gente está tão acostumado que até hoje, né, com eles casados e tudo, a gente ainda troca ideias, obviamente mais eu, né? Quando eu quero fazer alguma coisa, eu quero comprar uma coisa. Nós, qualquer coisinha que comprávamos, assim, pequena, a gente esperava o Guga ligar. Guga, o que tu acha? Ah, isso é legal. Então a gente fazia sempre o grupo familiar junto. Isso aí foi uma coisa, o diálogo, né? Isso eu acho muito importante, assim, que a gente conservou, mesmo à distância, a gente conservava essa valorização. Todos são membros, todos decidem, né? Ninguém faz uma coisa por si só. E o Rafael me ajudou demais nisso. São 3 filhos, né? Porque o Rafa é o mais velho, mas foi um grande mediador nisso, né? E, aliás, abriu mão também, né, do seu potencial. Ele tinha e tem ainda, ele joga como veterano hoje, o pré-veterano. Veterano ele vai brigar comigo, mas é pré-veterano, Rafa, com carinho. Tá jogando agora no intercâmbio na Itália essa semana. Mas ele era um excelente jogador e abriu mão, né, para ficar estudando, e investimos no Guga, porque já era difícil, né, eu consegui. Pois tem essa parte da história também de que o tênis é um esporte de elite, mas as pessoas também esquecem de que o Gustavo Kuerten teve essa questão da família toda em volta, do Rafa ter, num momento, vou abrir mão e dar espaço para o Gustavo. E a gente foi a luta de tudo, né? Patrocínios, nada caiu do céu. Cada ano a gente visitava 21, 23, 22. Foram sempre de 20 a 24 empresas que a gente visitava todo ano para conseguir o patrocínio, né? E deu certo. Agora, eu sempre digo, foi uma luta, foi uma persistência dele, nossa, né? Uma força de vontade, muita disciplina, determinação, né? garra, vontade. Aliás, para manter firme todos os 3 e cada um no seu espaço, eu mesma tive que impor um pouquinho, às vezes até de disciplina demais, mas nada que não desse conta e não desse espaço para muito carinho. Alice Kuerten ainda tem algum sonho para ser realizado? Ai, pois é, eu tinha alguns sonhos ainda diferentes, mas até na área do voluntariado. Um deles eu estou começando a realizar agora, que é, além dos meus trabalhos todos, eu queria trabalhar também como morador de rua, né, na parte de alimentação. E agora eu já entrei em trabalho com o Padre Wilson Groh, e eu já estou nessa equipe também com ele, já estou oferecendo um dos domingos do mês para comida para eles. Enfim, estamos trabalhando nessa área. Mas eu não sei se eu tenho muitos sonhos, eu ainda gosto muito, eu ainda gosto de estudar, você acredita? Com 63 anos eu ainda gosto de estudar. Mas eu tenho os netos, né? Tem tanta coisa para fazer, eu gosto de ir cinema, eu gosto de coisas muito simples, que todas que são possíveis estão ao meu redor, sabe? De leitura, de caminhar, enfim. De estar com a família. De estar com a família. Cuidar da netinha. Eu tenho uma mãe de 91 anos em Camboriú, vou toda semana, passo 1, 2 dias com ela também, final de semana, né? Então, tá faltando, tô achando que tá faltando hora do dia e tal, pra gente poder desenvolver ainda as coisas tudo que tem. Mas eu sou muito feliz e muito realizada, né?
Eu acho que não, só tenho a agradecer a Deus a oportunidade dele ter me dado essa vida, né, de estar aqui e, claro, construído essa vida com ele e com os meus. Com certeza. Na verdade, a senhora agradece, mas nós também agradecemos, porque eu acho que o estado de Santa Catarina não seria o que é hoje no esporte. E lógico que nós poderíamos até ter o Guga campeão do mundo, mas nós teríamos um Guga um pouco diferente, né? Porque hoje a gente tem um Guga inteiro, a gente tem um Guga com uma história fantástica, e a gente tem uma família que ele tem dando exemplo, ajudando outras pessoas, mesmo com todos os títulos. A gente vê o Gustavo Kirten, uma pessoa simples, uma pessoa que o sucesso nunca subiu para a cabeça. Em todos os momentos, em todos os lugares, ele sempre foi e vai ser o Gustavo Kirten. E hoje eu entendo um pouco mais, porque que cada vez que o Guga levanta um título ou recebe uma homenagem, ele fala: obrigada, mãe. Obrigada para você. Obrigada, Alice Kirten, por tudo que a senhora faz, pelo Guga e por todos nós. Muito obrigada. Aliás, ontem ele fez aniversário, né? Então... Aniversário. Pode falar a idade? Não. Pode, 36 bem-vividos. 36 bem-vividos, ainda na flor da idade. Obrigada pela entrevista. Obrigada pela oportunidade mais uma vez, tá? Tudo de bom para vocês. Obrigada. Obrigada para você em casa que curtiu Quem é Quem. A gente volta no próximo final de semana aqui na Band. Uma boa noite para você, até lá.